Olá pessoal, a gente continua então resolvendo questões do livro de vocês, aquela coleção objetivo. Estamos aqui no volume 1 e vamos para o capítulo 2, onde fala de radiciação, ok? Vou pegar alguns exercícios, como já comentei no vídeo anterior. Vamos fazer alguns, porque são muitos, né? Praticamente impossível a gente apresentar a resolução de todos, tá bom? Eu pego alguns simples e outros mais avançados e eu vou apresentar para vocês a resolução deles, tá ok? Então, vou pegar aqui. Eu vou fazer, pessoal, ó, dá para escolher vários aqui, tá? Como eu já disse, não tem como fazer todos. Eu vou pegar aqui e fazer a questão número 22, que ela é uma questão básica e a gente aproveita para rever algumas propriedades, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: o valor de 9 elevado a 3 meios, ó, expoente racional. É uma fração, ó, expoente. Ok? O que eu faço? Como é que eu calculo uma potência que tem expoente fracionário, né? Isso nós temos que lembrar. Mais 32 elevado aqui, ó, o número decimal, 0,8, ou seja, 8 décimos, que também é uma fração decimal. Tranquilo? Então eu tenho uma soma de duas potências que tem expoente racional. Bom, o que nós temos que lembrar aqui, pessoal? Temos que lembrar desse fato aqui, ó. A elevado a m sobre n, ó. Nós sabemos que essa potência é escrito na forma de raiz, de radical, onde o n, que é o denominador do expoente, passa a ser o índice, a base passa a ser o radicando, aqui continua sendo a base, e o m passa a ser expoente do m. Então, raiz de m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. E lembrando sempre que a recíproca é verdadeira. Então, daqui dá para eu voltar aqui. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a questão 22. O que nós vamos fazer? Então, aqui eu tenho, ó, 9 elevado a 3 meios somado com 32 elevado a 0,8. Lembrando, né, pessoal, que 0,8 é, na verdade, 8 décimos. Tem uma casa decimal. E se você, então, virou uma fração. E se você simplificar, né, divide aqui por 2, divide aqui por 2, vai dar 4 quintos. Então, o que é 0,8? É 4 quintos. Tá? Então, vou reescrever a nossa expressão. Fica 9. Já poderia ter feito isso daqui, tá? Mais 32 elevado a 4 quintos. Tranquilo? Agora, então, eu vou fazer, né? Vou aplicar essa propriedade aqui. Então, vai ficar raiz quadrada. Então, esse daqui vem para cá. Não vou colocar porque é uma raiz quadrada. De 9, que é esse cara aqui, elevado ao cubo, que é o nosso m, ó. Certo? Mais a outra potência do expoente fracionário, que também vai virar uma raiz. 5, então aqui fica uma raiz de índice 5, de 32 elevado à quarta. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou simplificar essas raízes, pessoal. Bom, olha só, aqui eu tenho um índice 2 e aqui eu tenho um expoente 3. Aí tem que lembrar outras propriedades, né? Por exemplo, raiz enésima de a elevado a m. Eu posso dividir esse m por um número p e dividir esse m por um número p, dentro das condições de existência, claro. Ok, pessoal? E lembrando que quando o índice é 1, o sinal do radical desaparece, o radical desaparece. Por isso que é interessante fazer virar 1 aqui, né? Então, vamos lá. Mas aqui é 2, aqui é 3, eu não vou conseguir simplificar isso aí. Então, olha o que eu vou fazer. 9 não é 3 ao quadrado? Essa habilidade que vocês têm que começar a desenvolver.
9 é 3 ao quadrado. Então, essa raiz vai ficar escrita assim, raiz quadrada de 9, só que esse 3 ao quadrado, que é 9, está elevado ao cubo. Ó, continua sendo a mesma coisa. Mais raiz, vou fazer a mesma coisa. Ó, quinta, 32 é 2 elevado à quinta. 32 é uma potência de 2, que por sua vez está elevado à quarta. Tranquilo? Então, no lugar do 9 eu coloquei 3 ao quadrado, pois é. No lugar do 32 eu coloquei 2 à quinta, porque é. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou simplificar ainda, né? Aqui eu tenho uma potência de potência. Ó. Esse 2 não multiplica esse 3. Então, isso aqui fica uma raiz quadrada de 3 elevado à sexta. 2 vezes 3, 6. Mais uma outra raiz, quinta, agora 5 vezes 4, 20. Então, 2 elevado a 20. Agora, eu vou aplicar essa propriedade aqui. Ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Se eu dividir por 2, aqui fica 3. Como aqui eu tenho índice 2, se eu dividir por 2, fica 1. E raiz de índice 1 não tem. Então, o que ficou? 3 elevado ao cubo. Então, ficou 3 elevado ao cubo sem o radical. E aqui? Aqui é 5, aqui é 4. Eu vou dividir por 5, aqui fica 1. E vou dividir por 5, fica quanto? 4. Então, não tem mais o sinal da raiz. Então, na verdade, ficou o quê? 2 elevado a 4. Tranquilo? Agora é só resolver isso aqui. 2 elevado ao cubo. Epa! É ao cubo, não é ao quadrado, tá, pessoal? 2 elevado ao cubo é 27. Mais 2 elevado à quarta, que é 16. É que eu estava pensando em outra questão aqui, certo? Portanto, fica 27 mais 16, que dá 43. Aí, resolvida a questão. Então, pessoal, pensa, tá? Vê qual o caminho que você vai seguir, vê o que pode, o que não pode ser feito e vai fazendo. Errou, apaga e retoma. Não deu certo o caminho que você foi? Pensa no outro caminho, até você resolver a expressão. Qual que é o valor? Portanto, 43, está aqui, a letra A é a alternativa correta. Tranquilo? Outra questão que eu selecionei é a questão 23. Aqui, ó. FGV. Tranquilo? Questão 23. Deixa eu ver se está pegando aqui, que meu espaço é um pouco pequeno. Ele quer o valor dessa expressão aqui. Cuidado. Tá? E eu vou fazer de novo porque tem expoente racional. 2 terços menos 2 terços. Eu acho que dá para seguir aqui vários caminhos, tá bom? Vamos lá? Eu vou fazendo, o que for acontecendo, a gente vai discutindo. Então, questão 23. Vou copiá-la aqui, é para eu pegar 2 terços, multiplicar por 8 elevado a 2 terços, menos 2 terços de novo, vezes o 8. Porém, pessoal, agora é menos 2 terços. A expoente negativo aqui, ó. Aqui é positivo. Aqui. A única coisa que diferencia esse termo desse termo aqui é isto. Aqui o expoente é negativo. Bom, daria para eu pegar esse 2 terços, colocar em evidência, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou fazer isso porque nós ainda não estudamos fatoração, né? Neste momento, a gente não estudou fatoração ainda, tá? Então, de novo, vou usar aquela propriedade, né, que diz raiz, tá? Ou seja, né, a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Para fazer aqui e fazer aqui, tá bom? Bom, poderia ser um outro caminho, tá? Mas o caminho que eu estou vendo agora, nesse momento, é este. Então, vai ficar o quê? 2 terços vezes, ó, uma raiz, aqui vai ficar o 3 de 8 ao quadrado. Tranquilo? Menos 2 terços vezes, olha que interessante, ó,
expoente negativo. O que eu faço? Inverto a potência, ou seja, coloco tudo isso aqui sob 1. O expoente, que é negativo, passa a ser positivo. Nunca esqueçam disso. Vai ficar 1 sobre... Já vou fazer direto aqui, tá? Raiz cúbica. Porque quando veio para baixo, veio no denominador, o expoente ficou positivo. Ficou igual a esse daqui, tá? 8 elevado ao quadrado. Entenderam, pessoal? 8 elevado a menos 2 terços é igual a 1 sobre 8 elevado a 2 terços. Colocou sobre 1, o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. E sempre a recíproca é verdadeira, vice-versa você pode fazer. Tranquilo? Cuidado que meu sinal de menos está aqui. Então, isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. Então, vai ficar igual a, vamos lá, vai ficar 2 terços vezes. Essa raiz aqui tem valor exato, tá? Se fica difícil para você ver, você vai fazer igual eu fiz no exercício anterior. Vai ficar raiz cúbica, o que é 8? 8 é 2 elevado ao cubo, ó. Esse 8 aqui, ó. Só que esse 2 elevado ao cubo está elevado ao quadrado, ó. Tranquilo? Menos aqui a mesma coisa, ó. 2 terços vezes 1 sobre, mesma coisa, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá? Igual. Continuando aqui. Então, ficou o quê? 2 terços. Eu estou fazendo passo a passo, pessoal, porque eu tenho que apresentar para vocês a resolução. Poderia, tá, economizar aí. Ok? Então, vezes, ó, uma raiz cúbica. 3 vezes 2, 6. Então, 2 elevado a sexta, ó. Perceberam? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Ó, dá para simplificar. Menos 2 terços vezes. E aqui a mesma coisa, né? Raiz cúbica de 2 elevado a sexta. Isto significa que eu vou ter 2 terços vezes 3 aqui, 2 aqui. Divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 2. Não tem mais raiz. Portanto, fica 4, que é o meu 2 elevado ao quadrado. Ok? Menos 2 terços vezes a mesma coisa aqui. Vai ficar 1, divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 2. Portanto, vai ficar o quê? 4. Tranquilo? Bom, agora eu vou multiplicar esse com esse e vou multiplicar esse com esse. 2 terços vezes 4. Como que multiplica a fração? Deixa eu fazer aqui na frente. Numerador, numerador, denominador, denominador. 2 vezes 4, 8. Então, ficou 8 terços. Menos 2 vezes 1. Aqui dá para simplificar, tá, pessoal? Aí eu evito, né, fazer contas à toa, não. Dá para simplificar aqui. Deixa eu ver se dá mesmo. 2 terços vezes 4, 2 terços vezes 1 quarto. Isto, tá. Dá para simplificar esse 2 aqui com esse 4, porque está multiplicando, ok? É que eu estava vendo o exercício aqui. Aqui, tá aqui. Aqui em cima, tá, pessoal? Ok? Tá multiplicando, eu posso simplificar um numerador com denominador. Aqui não é divisão, tá? É que eu coloquei o sinal de... Usei... Então, o que ficou aqui? 2. Então, fica 1 vezes 1, né? Aqui ficou 1. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 2 dá 6. Se não simplificar também, tá? Vai dar na mesma. O que eu tenho que fazer agora? Efetuar essa subtração. E lembrando que, para eu somar, para eu subtrair, os denominadores têm que ser iguais. Como aqui eu tenho 6, é só multiplicar por 2. E aqui também multiplica por 2, para fazer os denominadores ficarem iguais. Ao fazer isso, aqui ficou 6 e aqui ficou 6. Então, o que ficou? 16 sextos menos 1 sexto. Tranquilo? 8 vezes 2. Denominadores são iguais, então, se você tira sexto de sexto, é possível, não? Tá? Então, de 16 sextos você tira 1, ficam 15 sextos. Tranquilo? 15 sextos, ambos são múltiplo de 3. Então, divido aqui por 3 dá 5, divido aqui por 3 dá 3. Portanto,
Epa, dá 2. Dividir por 3. Portanto, resultado 5 meios. Ok, pessoal? Tá aí, hein? Uma outra questão relativamente simples para ser feito. Aqui não tem, né, 5 meios, só que tem 2,5, né? Claro que se eu pegar 5 e dividir por 2, vai dar 2,5, tá? Então, a resposta correta é a letra C também. Tranquilo? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para fazer. Tem tempo, fazer mais um. Separei aqui também a questão número 26, tá? Até pensando que vocês vão fazer um simulado recentemente e vai ajudar no simulado, que acho que tem questão parecida com essa, tá ok? Vai ser muito simples, tá, pessoal? Tá? Dá até para desconfiar aqui, né, que é da PUC, uma questão da PUC estranha. É muito simples, tá? A expressão com radicais, eu vou fazer isso aqui só para lembrar vocês que para eu somar radicais, para eu ajuntar radicais, eles têm que ser semelhantes. Ou seja, eu só posso ajuntar uma raiz quadrada de 2 com uma raiz quadrada de 2, uma raiz quadrada de 3 com uma raiz quadrada de 3, óbvio. Então, o que eu tenho aqui na questão 26? Eu tenho aqui raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 18 mais 2 raízes quadradas de 2. Tranquilo? Olha, essa já é a raiz quadrada de 2, porque eu tenho 2 raízes de 2. Raiz de 8 também é uma raiz de 2, só que ela está disfarçada. Raiz de 18 também é uma raiz de 2. E eu vou repetir, né, o que eu falo sempre em sala de aula. Nós já estamos na terceira série de ensino médio, pessoal. Tá? E a gente já tem que se desprender de algumas coisas um pouco infantis. O que é 8? 8 é 4 vezes 2. O que é 18? É 9 vezes 2. Então, é uma forma fatorada do 8, uma forma fatorada do 18. Por que que eu escrevo assim? Para lembrar dessa propriedade aqui, ó. Raiz enésima de A vezes B. É uma raiz enésima do A vezes uma raiz enésima do B. Separa, escreve uma raiz para cada fator. A raiz enésima de um produto é igual ao produto, o produto das raízes dos fatores. Tranquilo? É um pouco complexo para falar, mas é fácil para você escrever. Separou, escreveu um radical para cada fator que está aqui. É o que eu vou fazer. Então, o que é raiz de 8? É raiz de 4. Ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó, uma raiz de 4 vezes uma raiz de 2. Menos, e raiz de 18? É uma raiz de 9 vezes uma raiz de 2. Só que tudo isso aqui você pode fazer direto, óbvio. Mas aqui não tem que fazer, porque ela já é da natureza raiz quadrada de 2. Por que eu fiz assim? Porque raiz de 4 tem valor exato e raiz de 9 tem valor exato. Qual que é a raiz de 4? 2. Raiz de 2 é um número irracional, fica assim. Então ficou 2 raízes de 2. Raiz de 8 é igual a 2 raízes de 2. Raiz de 9, 3. 3 do quê? Raízes de 2, mesma coisa. Mais 2 raízes de 2, está aí. Todas elas são raízes de 2, então óbvio que eu posso juntar. 2 daqui com 2 daqui são 4, menos 3, 1. O resultado, portanto, é uma raiz quadrada de 2. Tranquilo? Também não é uma questão de múltipla escolha. É sim, está aqui. Raiz quadrada de 2, muito simplesinho. Bom? E também, pessoal, eu separei a questão 29, um pouquinho mais trabalhosa, tá? Que eu falei, dá para separar muitas questões. 29, ó. Calculando o valor dessa raiz aqui, né? Obtém-se. Vamos lá, eu vou copiá-la aqui, questão 29. É A vezes raiz de A elevado a menos 1 vezes
outra raiz de a elevado a menos 1 vezes outra raiz. Já já eu me perco aqui também com essas raízes, tá bom? Ele quer saber qual é o valor disso aqui, ok? Vamos lá? Bom, vamos lembrar um pouquinho aqui da simplificação. Se eu tenho, então, raiz quadrada de 8, eu acabei de fazer, é a mesma coisa que 4 vezes 2, que é o 8, certo? Lembrando que esse 4 aqui é 2 ao quadrado, então fica 2 ao quadrado vezes 2, certo? Esse 2, por ter expoente 2, ele sai da raiz pelas propriedades, tá? Ou seja, isso aqui, ó. Então fica uma raiz para o 2 ao quadrado vezes uma raiz para o 2. Você está pegando aqui. Esse 2 está numa raiz quadrada, então divido aqui por 2 dá 1, divido aqui por 2 dá 1, então ficou somente o quê? 2 raízes de 2. Claro que você não precisa fazer isso, você já pode fazer aqui, ó. Esse 2 que tem expoente 2 está numa raiz quadrada, ele sai da raiz. Então fica 2 fora da raiz e esse fica, então ficou 2 raízes de 2, ok? Posso pensar rápido assim. Ora, pessoal, quando ele está na raiz, lá dentro, lá no radicando, se ele tem expoente 2, ele sai com expoente 1, porque foi dividido por 2. Eu posso retorná-lo. Ora, se ele está fora e vai entrar, vou falar assim, vai ser introduzido na raiz, ele vai entrar com expoente 2. Ou você pode pensar, aqui fora tem expoente 1, vai entrar numa raiz que tem índice 2. Você pega 1 e multiplica com 2. Então, esse 2 entra com expoente 2. Então, fica raiz de 2 ao quadrado, que é esse que estava fora, vezes o outro 2 que está lá. Tranquilo? E 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8, voltou aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Só que eu vou começar por aqui. Eu vou pegar esse A e vou introduzir na raiz. Ó, é A vezes esta raiz aqui, ó. Então, ele vai aparecer aqui dentro, ó. Tranquilo? Então, vai ficar assim. Não vai aparecer mais fora. Raiz. Esse A, ele tem expoente 1, vai entrar numa raiz quadrada, então ele entra com expoente em 2. Mas ele encontra aqui esse carinha aqui, ó. Então, vezes A elevado a menos 1. Copia-se o resto. Vezes uma raiz, que é A elevado a menos 1, vezes outra raiz, que é A elevado a menos 1. Tranquilo? Agora, esse A vezes esse A, eu posso multiplicar. Ele está fora daquela raiz lá. Ok, como que eu multiplico? Conservo o A e somo os expoentes. Então, o que vai ficar? Raiz A ao quadrado vezes A, 2 somado com menos 1 dá 1. Então, vai ficar A com expoente 1 aqui. Tranquilo? 2 somado com menos 1 dá 1. E o resto continua. A elevado a menos 1. Pessoal, eu fico aqui uma situação meio difícil de escrever, por isso a letra não sai legal, tá? E A elevado a menos 1. O que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou colocar esse daqui aqui dentro agora. E que vai ficar um espaço aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar o quê? Raiz. Não, ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer aqui dentro. Então aqui já aparece o outro sinal. Esse A eu vou introduzir aqui, ó. Ficou nada aqui, então. Ficou nada aqui, ó. Então ele entra com expoente 2. Encontra aqui o A com expoente 1. Encontra outra raiz, A elevada a menos 1. Tem lógica? E aconteceu aqui o que já tinha acontecido ali. Vou fazer aqui na frente agora. Vai ficar a raiz de raiz. Este A ao quadrado vezes A elevado a menos 1. Soma os expoentes e fica A elevado a 1. E vezes a outra raiz que é A elevado a menos 1. Ok? O que eu vou fazer? Vou introduzir esse A nessa última raiz aqui. Então, vai ficar raiz de raiz. Ele não vai aparecer mais aqui, vai aparecer lá. Então, de uma raiz, esse A entra com expoente 2 e encontra aqui o A com expoente 1. Certo? Para concluir, vai ficar, então, raiz de raiz de raiz. A ao quadrado vezes A elevado a menos 1, vai ficar A com expoente 1. Aí tem a propriedade que diz o seguinte, vamos lá.
raiz enésima de raiz emésima de A, desde que não exista nada aqui entre esses dois radicais, é esse vezes este. Então, isso aqui nada mais é do que raiz de n vezes m de A. Então, você multiplica os dois índices. Só que para eu multiplicar os dois índices, não pode ter nada aqui. Tá vendo? Então, o que vai ficar aqui? Eu multiplico este e com este. Multipliquem 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, porque são todos raiz quadrada. Então, o que ficou? Uma raiz oitava de A. Tranquilo? Entenderam a ideia? Eu já tinha feito 1 ou 2 exercícios parecidos com esse em sala de aula. Tranquilo? Esta é a resposta, tá aqui, raiz oitava de A é a resposta. Tá bom, pessoal? Eu vou parar com esse vídeo, vai ficar muito grande, tá? Com 25 minutos, tá? E fica cansativo para vocês. Pessoal, eu volto, né, falando depois mais de fatoração. Eu vou misturar tudo, ok? Já misturamos tudo, né? Praticamente. Vou misturar potenciação, radiciação, fatoração, tá bom? Então eu volto com mais um vídeo. Até mais.